Por fim, o trabalho termina e a nossa flor, apoiada nas vinhas, começa a emergir do buraco cavado. Então apareceram todas as suas raízes e tubérculos. Quando Gecko e Yin-Yun olharam para eles, ficaram surpresos com o quão estranhas e maravilhosas eram suas raízes. Porém, nossa flor não demonstrou satisfação. Por causa dos insultos e comentários, ela se sentiu vulnerável e desprotegida, como se estivesse nua em público. Ele então expressou sua raiva e pediu que voltasse imediatamente e carregasse o canhão a 2/3 do caminho para que pudesse ser disparado. Eles não tiveram escolha senão atender seu pedido imediatamente. Começaram a encher o vaso com terra, mas surgiu um problema prático. O que significa 2/3? O que realmente constitui um valor ruim? Enquanto eles tentam descobrir isso por conta própria, nossa flor grita constantemente com eles e os empurra. Finalmente, tudo estava pronto para Yin-Yun levar Wu-Sun para sua nova casa. Ele só queria que todas as suas raízes fossem colocadas em um vaso e que todo o resto fosse cuidado e preparado para sua saúde. Infelizmente, durante a última guerra, as 3 batatas doces tinham baixo valor nutricional e as suas raízes foram colocadas em vasos. Yin-Yun colocou no vaso, mas algo não saiu como planejado. Eles não sabiam quanto dos 2/3 da terra pertencia a... Então derramaram um pouco. Depois a nossa flor foi colocada no vaso e caiu no chão. Wu-Sun começou a se arrepender de que o pequeno mundo tivesse derramado tanto que ele se sentiu preso no fundo do poço. Outro problema surgiu quando Yin-Yun tentou retirá-lo do tiro. A cabeça da nossa flor era muito grande e não havia espaço para segurá-la. Mais tarde, ele lamentou que não se pudesse confiar nas crianças um assunto tão importante e decidiu ir sozinho. Possui trepadeiras trêmulas e segue em direção ao sol, mas o metal quebrado é escorregadio e difícil de escalar. No entanto, nada é impossível com 4 vinhas ao mesmo tempo. Então ele rapidamente conseguiu sair e pedir ajuda a Yin-Yun. Ele ajudou a colocar a área na altura certa e pediu que ocupasse algum espaço enquanto acrescentava mais terra. A altura do terreno foi então determinada e só faltou adicionar terra suficiente para encher todos os vasos superiores, até que Yin-Yun acertasse. A essa altura, nossa flor já havia se instalado em sua mente e ele estava aproveitando a vida. Agora pode ser considerado um verdadeiro bonsai cheio de dentes, mas ele ainda se pergunta se está faltando alguma coisa. Será que plantar flores é realmente tão simples assim? Preencher o chão foi muito simples. Naquele momento, ele se lembrou de como sua mãe chorava enquanto plantava flores, e chorou mais um pouco. É isso que ele está perdendo agora. Ele então perguntou à filha se os bandidos haviam jogado fora suas ferramentas e sacolas quando se desfizeram dos corpos. Yin-Yun respondeu que não. Ele apagou tudo aqui porque uma vez disse a ela que os recursos humanos poderiam ser usados em seu próprio benefício. Ele deixou tudo lá. Wu-Sun estava orgulhoso da garota calma, bonita e trabalhadora que ele tinha. Então ele o mandou procurar algo parecido com um odre de água, algo parecido com um odre de vinho. Os outros vieram de longe, então devem ter isto e não apenas um. Yin-Yun era uma garota obediente e imediatamente foi procurá-lo. Ele logo voltou com 2 peles. Ele ficou muito feliz em ajudar seu pai. Wu-Sun também ficou satisfeito com o que viu e pediu para se apressar e encher com água do lago próximo, para que o solo do vaso pudesse ser regado o mais rápido possível e as raízes pudessem ser preenchidas com água forte. Então seu pai pediu que ele se apressasse antes que ficasse desidratado. Yin-Yun se transformou em um dragão e saiu. Ele estava se movendo tão rápido que uma nuvem de poeira foi deixada para trás. Quando a lagartixa viu que ia buscar água, quis ajudar trazendo-lhe uma folha d'água, mas nossa flor teve que impedi-lo de pensamentos desnecessários. Contanto que uma pequena folha traga água suficiente, nossas flores secarão completamente. Logo, Yin-Yun voltou e despejou água vital na panela de Wu-Sun, regando suas raízes, que estavam começando a secar. Existe apenas um problema, ou melhor, o buraco. Um fusível foi inserido no buraco, e nossa florzinha ficou com medo que essa água preciosa não passasse. Mas até onde o lagarto podia ver, tudo estava bem e seco. Os 2 canos de água haviam sumido, mas o solo no vaso ainda estava um pouco seco. Então ele teve que pedir a Yin-Yun que voasse para pegar mais água. Poucos minutos depois, ela voltou para sua tigela de água e naquele momento, Wu-Sun parecia a flor mais feliz do mundo. Naquela época, havia muita água. Infelizmente, a felicidade da nossa flor durou pouco, pois seus piores medos se tornaram realidade, e a pobre lagartixa teve que fugir das consequências. Todos nós sabemos como ele é, e nossa flor sabia exatamente como era visto de fora. Então ele vomitou com raiva para parar de olhar para ela, e nem se atreveu a rir. Não é o que parece. E desde os 6 anos parou de lavar a cama. Felizmente, esse problema desapareceu em pouco tempo, e a maior parte da água foi despejada. Este problema foi substituído por outro problema. Wu logo sentiu-se saindo da sala principal e entrando na pequena sala. Não era muito confortável.
e não conseguia espalhar bem as raízes, porque não havia espaço. Ele acreditava que se fosse paciente por alguns dias, as coisas iriam melhorar e piorar. Mesmo que ele não seja bom, ele sempre pode pedir a Yin-Yun para jogar a bola no campo. Porém, a constatação de que seus outros amigos poderiam vê-los a qualquer momento o fez admitir que nem tudo estava bem, e acelerou todos os preparativos para que todos pudessem escapar o mais rápido possível. Infelizmente, a moto quebrou. Isso foi bom, porque com a moto eles não seriam capazes de aproveitar a habilidade de voar de Yin-Yun. A melhor solução era encontrar uma maneira de pendurar Wu-Sun e sua coroa em Yun sem obstruir seu voo. Quando ele olhou para a sacola em sua mão, uma boa ideia lhe veio à mente. Para transformar a ervilha do Prota em uma carteira especial, usar suas vinhas como cordões da bolsa será mais estável e não impedirá o movimento do Yin-Yuan durante o voo. Só falta descobrir o que fazer com todas as ferramentas e armas que estão fora do lugar naquele momento. Pode ser muito útil no futuro, porque quanto mais ferramentas você tiver, mais proteção e preparação terá para situações inesperadas. Mas nem tudo na bolsa combinava. Wu instruiu Madame Yin-Yun a recuperar todos os itens deixados pelos bandidos para que ela pudesse levá-los consigo em sua jornada. Ele ficou um pouco surpreso por ela ter concordado com tudo, mas obedeceu mesmo assim. Tem muitas coisas. Mas isso não incomodou o Sr. Wu, porque ele era tão ganancioso quanto mal. Naquele dia, o Sr. Wu estava obviamente de bom humor e teve boas ideias, uma por uma. Então ele encontrou uma maneira de levar todos eles consigo. Ele decidiu combiná-los todos em seu top de tiras. Ele então começou a explicar à senhorita Yin-Yun como fazer tudo corretamente e como montar todas as ferramentas necessárias. E a linda garota fica feliz em ajudar o Sr. Wu. O Sr. Wu não tinha mais uma arma e sua sombra com vários braços estava sentada acima dele. Há espaço para tudo, até para espadas longas. E também a cruz e as flechas. Então o Sr. Wu ouviu que ele havia se transformado em uma enorme flor armada com uma boca grande, com todas as ferramentas, e agora todos os inimigos devem tremer ao vê-lo. Essa luta mostrou claramente que ele ainda estava muito fraco. Ele deve continuar abrindo o baú e coletando pontos de evolução. Como mostrou a experiência da última guerra, as uvas desempenharam um papel importante e mudaram o curso da guerra. O mesmo vale para as raízes da batata doce. Além disso, 4 vinhas foram usadas para tecer a bolsa. E apenas conseguiram resolver problemas inesperados no cultivo da vinha. Além disso, embora o espaço no seu novo vaso fosse limitado, ele teve que manter as raízes da batata. Eles tinham uma longa jornada pela frente e tiveram que se preparar bem porque não sabiam o que encontrariam. Isso lembrou fortemente da preparação de sua mãe para a viagem. Na época, ele achou que estava preocupado, mas agora entendeu por que fez isso. Além disso, ele agora era pai, e isso significava responsabilidade. Não aguentou a edição. De repente, seus pensamentos foram interrompidos pelo corpo de um lobo caindo no chão. Yin-Yuan tinha acabado de voltar da caça, o que significava que era hora de uma refeição saudável. Depois de um tempo, toda a família se reuniu na mesa designada para recuperar as forças. Hoje, pela primeira vez, finalmente puderam comer em paz e conversar alegremente. Enquanto todos comiam, Hu-Hua tomava banho de sol no peito, como sempre. Depois que todos comeram, Wu-Sun disse-lhe para lhe dar os pedaços restantes de carne. Ele usou para repor nutrientes nas raízes. Depois de pegar os pedaços de carne, nosso herói começou a fazer o que lhe convinha, que é extrair nutrientes da carne e direcioná-los para as raízes. No entanto, depois de um tempo, ele se arrependeu de sua ganância. Afinal, o vaso estava muito fechado e deixava raízes muito grandes. Essa sensação não foi agradável. Parecia que ela estava usando um maiô enorme. A única salvação para o nosso herói é um baú onde ele possa encontrar algo para aliviar sua dor. Dessa vez, ele nem pretendia tirar as festas. Ele se apressou e gritou para Hua abrir uma por uma. Wu-Sun não teve muita sorte hoje quando seus pontos de evolução caíram em seu peito. Estando de mau humor, ele imediatamente lançou reclamações no sistema. Em vez de se desculpar, Hua começou a acalmá-lo dizendo que nem tudo estava perdido, pois havia um último baú. Como sempre, o baú brilha com uma linda luz dourada quando o sistema já enviou uma mensagem de agradecimento. Isso ocorre porque o gene da plabê chamada Baobá cai no Uberi. Wu-Sun ficou agradavelmente surpreso e começou a ler as informações sobre o gene. Primeiro, tanto as árvores quanto as raízes podem mudar. Este gene tornou a árvore maior e criou uma árvore especial com reservatório de água. Este gene foi especialmente útil durante a estação chuvosa, pois podia captar e utilizar água durante as secas. Nosso herói já conhecia essa árvore, porque a lagartixa havia andado sobre a água em uma árvore semelhante. Este era um gene importante para ele, mas ele se perguntou por que tinha 2 locais de splicing. A resposta a esta pergunta foi simples. Era tudo uma questão de beleza e elegância. Não seria bom se o nosso herói fosse muito gordo, por isso o sistema oferece a opção.
Depois que Wuzun imaginou essa imagem em sua mente, ele não pôde deixar de concordar com as palavras de sua mente sistêmica. Ela finalmente decidiu fazer um transplante de cabelo, pois isso não afetaria sua aparência. Depois de um tempo, Hua começou a se apegar. Tudo correu bem e nosso herói recebeu o gene que precisava. Mas apesar do sucesso, ele não sabia como usá-lo. Felizmente, ele tinha uma mente organizada, que gentilmente explicou que para economizar água, a água tinha que chegar primeiro a um determinado lugar. Não choveu, e nosso herói não tinha outra maneira de encontrar água limpa. Então a resposta foi pedir a Yin Yun para trazê-la. Felizmente, os caçadores tinham bolsas de água. O dragão os alcançou e foi procurar água. Após o retorno de Wuzun, ele imediatamente começou a testar o novo gene. Ele mal podia esperar para aprender suas novas habilidades. Embora ele não pudesse ver o evento acontecendo no subsolo, ele podia sentir a nova raiz. Porém, ao contrário dos outros, continha água. Porém, junto com as novas raízes, as fortes emoções a que estava acostumado também retornaram. Infelizmente, ele não pôde fazer nada a respeito e teve que se acostumar. Como já tiveram tempo para descansar e se preparar, era hora de iniciar a viagem. Yin Yuan e a lagartixa ficaram muito felizes, porque queriam ver algo novo. Depois de esperar mais 2 dias e ver que não haveria ninguém, Wu decidiu que era hora de partir. O vaso em que nosso herói cresceu foi desenterrado pela primeira vez em muito tempo. Certa vez, quando montou nas costas da filha, ele usou as vinhas dela como bolsa. Uma vez seguro, ele perguntou a Yin Yun se eles estavam atrapalhando sua jornada. Felizmente, estava tudo bem. Jacko voou com eles e subiu em sua boca. Wu-san segurou-a com sua videira para evitar que ela caísse acidentalmente. Após 2 dias de alimentação intensiva, nosso herói conseguiu cultivar a 5ª videira. Era o momento certo, porque ele não precisava mais se preocupar com as uvas. Agora que todos estavam sentados e prontos para partir, era a hora de decidir para onde ir. Depois de pensar um pouco, nosso herói lembrou que os piratas vinham do sudoeste. Eles não queriam conhecer essas pessoas e decidiram ir para o leste. Infelizmente, não havia nenhum mapa entre os pertences dos piratas. Portanto, Wuzun teve que confiar apenas em sua sabedoria e discernimento. Yin Yun perguntou ao pai por que ele decidiu ir para o leste. Nosso herói respondeu alegremente que isso acontecia porque vivia no leste, num grande país cujas origens remontam à Nova Era. Infelizmente, esta notícia deixou a filha com mais perguntas do que respostas. Portanto, Wuzun disse-lhe para não se preocupar e apenas ouvi-lo. Ele mesmo descobrirá quando chegar a hora. No momento seguinte, eles estavam voando no ar. A partir daí começaram suas aventuras. É uma oportunidade que eles estavam esperando. Wu ergueu os olhos com interesse enquanto estava no ar, bem acima do solo. Ao contrário de Yin Yun, que ele via todos os dias, este foi o primeiro e foi muito emocionante. Mesmo em sua vida anterior, ele nunca tinha estado em um avião, mas depois de renascer, nunca pensou que voaria sobre um ser tão poderoso quanto um dragão. É claro que nessa época, eles viviam em um pequeno oásis cercado por um grande deserto. A sensação de voar foi muito boa, mas afinal, nem todos pensavam assim. As coisas estavam indo muito mal para Jacko. Não parecia nada bom, fosse por causa da altitude ou porque estava no oceano. Enquanto nosso herói tentava salvar o pobre jovem, o olhar atento de Yin Yun percebeu o movimento abaixo. Quando o dragão descobriu o que era isso, ele não conseguiu ficar calmo. Aí ele gritou de medo. Padre, tem gente aqui, muita gente? Uma caravana de camelos e um grupo de pessoas estavam na frente deles. Wu-san podia contar cerca de 10 pessoas. Apenas coisas ruins aconteceram com as pessoas no passado, então ele imediatamente fica desconfiado. Ele não conhecia suas intenções e não sabia o que os esperava, então imediatamente ordenou que Yin Yun voasse o mais alto possível. Eles tiveram que ficar longe de suas armas. Vendo que seu pai está preocupado, o dragão pergunta se eles pertencem ao mesmo grupo de bandidos que lutaram antes. Wu-san achava que não. Ao contrário dos meninos, este carro estava indo para o leste como eles. Além disso, ele também encontrou ali camelos, o que significava que não haveria uma longa viagem pelo deserto. Ao mesmo tempo, um dos homens do grupo percebeu algum movimento no céu. Era um dragão. Ele imediatamente relatou isso ao seu líder. Ele também notou que o dragão parecia tê-los detectado e subido mais alto. Isso só poderia significar uma coisa: ele não queria brigar e decidiu ficar longe. Olhando para a majestosa criatura voando no céu, ele respondeu que não era surpreendente, pois havia muitas pessoas em seu grupo. Porém, houve algo que surpreendeu muito o líder. No dragão, ele notou o cano de um canhão, no qual havia uma flor estranha. Ele tinha ouvido muitas histórias em sua vida, mas esta foi a primeira vez que viu algo tão estranho. O cara que notou o dragão pela primeira vez perguntou com entusiasmo se ele queria atirar nele. Afinal, eles certamente poderiam conseguir muito dinheiro por um dragão tão raro. Mas, para a decepção do cara, o líder não concordou. A missão desta vez não era caçar. Além disso, desta vez ele não trouxe consigo seu equipamento de caça ao dragão. E de alguma forma ele não seria capaz de acertá-lo de uma distância tão longa de outra forma. Ao ouvir a resposta,
Não sobrou nada ao cara, a não ser suspirar pesadamente e aceitar. Ao mesmo tempo, nossos heróis passaram voando pela caravana e se aproximaram de algumas ruínas. Eles já estavam voando há mais de uma hora, então Woo-sun sugeriu encontrar um lugar para descansar. Yin-yun não estava muito cansado e pronto para continuar voando. Mas nosso herói não queria que sua filha se esforçasse demais. Ela havia aprendido a voar recentemente, e carregar um canhão de metal pesado não era uma tarefa fácil. Além disso, eles tinham um longo caminho a percorrer e era melhor guardar as forças para o final. Depois de olhar ao redor, Wu logo decidiu que o melhor lugar para descansar no momento eram as ruínas. Assim que desceram e pisaram em terra firme, nosso herói pediu a Yin-yun que encontrasse algumas pedras para sustentar o cano do canhão. Em apenas alguns momentos, tudo estava pronto, e o nosso herói podia agora sentar-se confiantemente no seu pote. Finalmente puderam descansar depois de um voo tão longo. Jack, que tinha medo de altura, ficou particularmente entusiasmado com isso. Yin-yun, por outro lado, não ia perder tempo e anunciou que iria caçar. Enquanto eles voavam, ela conseguiu avistar muitos animais na área. Eles precisavam de um pouco de comida, mas Woo-sun estava preocupado principalmente com a condição de sua filha, então ele sugeriu que ela descansasse um pouco mais. No instante seguinte, um rangido foi ouvido nas proximidades. A cabeça de um animal apareceu na esquina. Era exatamente o que eles precisavam. Mesmo o animal sendo pequeno, eles nem precisaram ir a lugar nenhum. Woo-sun imediatamente disse aos outros para ficarem quietos para não assustá-lo. No entanto, ele não pareceu notá-los e continuou a correr descuidadamente, procurando por algo. De repente, Woo-sun teve uma ideia do motivo pelo qual estava se comportando assim. Havia muito pouca água no deserto, então para sobreviver, os animais tiveram que confiar nos sentidos para encontrá-la. E como havia um grande suprimento de água nas raízes do nosso herói naquele momento, a fera percebeu isso e veio. Ele não gostava muito de ser tratado como uma garrafa de água. Além disso, o roedor foi tão ousado que foi direto para o buraco do canhão. Woo-sun não tinha intenção de deixar isso acontecer, então ele imediatamente usou suas vinhas espinhosas. Depois de capturar a fera insolente, ele imediatamente cortou sua vida. Como Yin-yun estava voando todo esse tempo e devia ter gasto muita energia, nosso herói decidiu entregar a presa a ela. Mas a dragão recusou, dizendo que a carne não seria suficiente para ela de qualquer maneira. Além disso, ela iria pegar algo grande mais tarde. No final, o roedor foi até Gecko, mas como se viu, a fera não estava sozinha. Logo, vários outros roedores vieram correndo ao sentir o cheiro de água. Woo-sun não pôde deixar de ficar animado quando a comida chegou até eles. No momento seguinte, todo um grupo de roedores apareceu e rapidamente se aproximou deles. Naquele momento, nossos heróis perceberam que, na verdade, nem tudo era como eles pensavam. Afinal, parecia que os animais estavam com pressa para fugir de alguém. Nosso herói imediatamente chegou à conclusão de que provavelmente havia alguém por trás das ruínas. Claro que está. E assim foi. Na frente deles apareceu um grande lobo com um roedor na boca. Embora o lobo parecesse maltrapilho e mais parecido com um morto-vivo, suas intenções claramente não eram boas. O lobo percebeu imediatamente que havia claramente algo errado com o lobo. Havia loucura e destemor em seus olhos, o que não era exatamente característico de animais selvagens. No entanto, ele também decidiu não descartar o fato de que este mundo estava cheio de todos os tipos de criaturas estranhas que ele nunca tinha visto antes. O lobo não hesitou e imediatamente avançou sobre nossos heróis. Seu ataque foi muito direto e impensado. Porém, mesmo assim, a loucura e as presas e garras afiadas assustaram um pouco Yin-yun. Mas no fim das contas, ela estava simplesmente enojada por estar perto de uma criatura tão feia. Fechando os olhos, ela relutantemente o afastou. Mas no final das contas, aquele golpe foi suficiente para fazê-lo voar para longe. Ela era um dragão, afinal. Mesmo assim, o lobo não fugiu. Por trás de uma nuvem de poeira que se dissipava, sua silhueta apareceu. Ele estava vivo e ileso. Além disso, pelo seu rosnado cruel, ficou claro que não planejava desistir. Woo-sun finalmente se convenceu de que havia algo errado com o lobo. Afinal, era óbvio que Yin-yun havia arranhado com suas garras, mas não estava sangrando. Ele não teve tempo para pensar e entender a situação, porque o lobo os atacou novamente. Ele não tomou nosso herói como oponente e então atacou nossa dragão novamente. No entanto, ele subestimou Woo-sun por nada. Na verdade, enquanto estava distraído por Yin-yun, nosso herói o esfaqueou nas costas com sua espada. Ele não tolerava ser tratado assim, principalmente por alguém que decidiu atacar sua filhinha. Mas, mesmo depois do golpe da espada, o lobo ainda estava de pé. Nossos heróis ficaram intrigados e confusos. Eles não conseguiam entender por que o lobo não morreu. Nosso herói imediatamente presumiu que poderia ser um zumbi, porque todos os fatos apontavam para isso.
Mas agora não era tão importante. Em primeiro lugar, eles tiveram que lidar com o inimigo, que continuou atacando destemidamente. No final, tudo isso finalmente entediou nosso herói, e então ele decidiu não se conter e acabar com tudo. Ele era um especialista em acabar com zumbis em jogos, então confiava em suas habilidades. Com um golpe furioso de sua espada, ele cortou a cabeça do lobo, não lhe deixando nenhuma chance. Caindo, a cabeça rolou no chão. Mas mesmo sem corpo, continuou a se mover. Isso foi realmente algo anormal. Mesmo que o lobo não pudesse fazer mais nada, Wuzun ainda enfiou a espada em sua cabeça para acabar com seu sofrimento. Felizmente funcionou e o lobo ficou em silêncio. Assim que tudo acabou, Yin-Yun correu para o pai com perguntas. Ela não entendia que tipo de monstro era, ou porque ainda estava vivo depois que sua cabeça foi cortada. Nosso herói não sabia realmente o que era. Essa informação eles ainda não tinham descoberto. Porém, nosso herói tinha certeza de uma coisa. Se soubesse de antemão quais eram as habilidades do inimigo, ele já estaria morto há muito tempo. Ele ainda não sabia muito sobre este mundo, então não precisava se surpreender com coisas tão pequenas. A companhia deles já consistia em uma estranha planta falante, uma lagartixa inteligente e um dragão lendário. Portanto, algum lobo zumbi não parecia mais tão estranho contra eles. Como ainda havia muitas coisas e criaturas estranhas pela frente, eles tiveram que se acostumar. No entanto, nosso herói ainda estava interessado na origem do lobo zumbi. Em seu mundo natal, eles eram apenas uma ficção. Porém, mesmo nas histórias, seu aparecimento foi explicado por um vírus ou infecção causada por um talismã ou mesmo pelo taoísmo. Além disso, seu corpo era desprovido de água, como as múmias feitas pelos antigos egípcios, o que sugeria que ele poderia ter sido feito pelo homem, o que levantou a questão de quem poderia fazer zumbis ambulantes. Como este mundo estava cheio de mistérios, não se podia descartar que misticismo e magia pudessem ser usados aqui. Portanto, algum sacerdote, mago ou necromante poderia fazer isso. Enquanto Wuzun ponderava sobre isso, a lagartixa apontou para a cabeça do lobo e perguntou se eles poderiam comer aquilo. Estranhamente, ele não ficou nem um pouco envergonhado com o que estava acontecendo. Felizmente, nosso herói não estava tão desesperado e imediatamente disse que não havia como comê-lo. Havia uma boa chance de eles se tornarem como eles. Além disso, provavelmente quebrariam os dentes comendo carne tão velha. Como era perigoso até mesmo ficar perto do corpo, decidiu se afastar-se. Além disso, finalmente chegou a hora de descansar e pegar a estrada, e ainda não tinham pescado nada para comer. Nas imagens a seguir, vemos o avestruz em seu habitat natural. Essas criaturas são conhecidas por sua grande velocidade. Oh, isso não é um show de animais? Com licença, voltando à nossa história. O pobre avestruz com uma flecha na parte mais macia estava por algum motivo desesperado para fugir de alguém. Como esperado, foram nossos heróis que decidiram jogar um simulador de caça. Bem, para falar a verdade, eles estavam apenas tentando conseguir comida. Até agora não deu muito certo, pois a primeira flecha não causou muitos danos. Percebendo que seria muito difícil para ele acertar aquela distância, Wuzun pediu à filha que voasse mais perto. Ouvindo seu pai, Yin-Yun imediatamente voou perto o suficiente para acertar o alvo com certeza. No segundo seguinte, a flecha já estava indo em direção ao seu alvo a uma velocidade tremenda. Foi um tiro na cabeça, morte instantânea. O pássaro só teve tempo de abrir a boca, enquanto seu grito nunca teve tempo de escapar. As habilidades dos jogos estavam realmente valendo a pena. Com um barulho alto, o corpo do avestruz caiu no chão. Foi realmente uma caçada muito fácil e bem-sucedida. Todos imediatamente começaram a elogiar nosso herói por seu chute certeiro. Eles ainda não conseguiam descansar e comer adequadamente antes, mas agora finalmente conseguiriam. Assim que eles desceram ao chão, Wu logo começou a dar ordens sobre o que precisava ser feito. Como planejavam descansar e comer um pouco na região, ele mandou a lagartixa enterrá-la no chão. Como eles tinham as ferramentas certas, não demorou muito para cavar o buraco. Sentado em sua panela, nosso herói percebeu a contragosto que ao longo do caminho havia encontrado muitas ruínas que já haviam sido a casa de alguém. O grande número delas o alarmou, porque não eram apenas casas isoladas, mas aldeias inteiras. Mas ele não tinha vontade de pensar nisso agora. Tudo o que ele queria fazer agora era comer e descansar. Os outros também concordaram e no momento estavam todos comendo carne de avestruz. Enquanto a família saboreava a deliciosa carne de avestruz, Hua estava sentado nos baús observando-os. Como ele era apenas um espírito do sistema, ele também viajava com eles. Enquanto colocava outro pedaço de carne na boca, Yin-Yun perguntou de repente a Wuzun se ele gostava da carne. Nosso herói respondeu que sim, porque, ao contrário da carne de lobo, era muito mais suculenta e macia. Já que estamos falando de lobos, aqui estão eles.
De repente, a cabeça de alguém apareceu atrás da parede. A julgar pela aura emitida por seu dono, suas intenções não eram boas. No entanto, nossos heróis perceberam o perigo bem tarde. O perigo era realmente muito grande, pois uma matilha de lobos do deserto apareceu na frente deles num piscar de olhos. Wuzun não tinha realmente medo deles. Ele ficou mais desapontado por ter cometido tal erro. Ele havia esquecido completamente que tal festa definitivamente atrairia predadores. Mas não havia nada a fazer. Ele teve que lutar. Ele não queria fugir. Além disso, era uma chance de conseguir muita carne. Ele imediatamente ordenou que a lagartixa subisse em sua panela, enquanto dizia a Yin Yun para se preparar e cobri-la por cima. Tirando todas as armas disponíveis, nosso herói se preparou para a batalha. Ele agora estava totalmente confiante em sua força, pois não era mais a flor fraca que costumava ser. Infelizmente para os lobos, eles não sabiam disso. Então, com um uivo alto, eles correram em direção aos nossos heróis. 3 lobos começaram a se aproximar em grande velocidade ao mesmo tempo, na esperança de pegar a carne que cheiravam. Infelizmente para eles, não havia carne. Tudo o que havia ali era uma flecha, que Wu logo disparou imediatamente contra o primeiro lobo que apareceu. A flecha atingiu o alvo, fazendo com que o coração da vítima parasse de bater em um instante. No entanto, a morte do seu companheiro não teve efeito sobre os outros. Eles continuaram a correr, na esperança de se livrar dos infratores. Nosso herói também estava pronto para lutar. Além das flechas, ele também tinha espadas, que não se importava em brandir. A certa altura, ele se viu cercado por vários lobos. Porém, ele não tinha com o que se preocupar, pois ainda tinha sua filha, que, embora ainda inexperiente, já era um dragão lendário. Depois de pegar o lobo desatento, ela rapidamente o ergueu no ar. Tudo parecia estar indo bem no começo, mas isso foi só no começo. Em algum momento, outro lobo apareceu por trás do penhasco e estava prestes a atacar furtivamente nosso herói por trás. Yin Yun foi o primeiro a perceber isso e imediatamente informou Wuzun sobre o perigo. No último momento, Wuzun percebeu que a situação estava ruim. Ele não pôde fazer nada a tempo. Ele percebeu que a culpa era dele por ser muito descuidado. O tempo pareceu desacelerar e a questão surgiu em sua mente. Esse é o fim? Felizmente, para o nosso herói, esse não foi o caso. Por pânico ou por ter planejado dessa forma, Yin Yun jogou o lobo no chão, e quando pousou, caiu bem em cima do lobo, que quase alcançou o nosso herói. De qualquer forma, foi um golpe muito preciso. Wu logo elogiou sua filha, porque ela literalmente salvou sua vida. Mas não houve tempo para se alegrar com a vitória, porque os lobos ainda estavam vivos. E isso significava que a batalha estava iniciada. Nosso herói imediatamente atacou onde os lobos estavam. No entanto, eles não foram tão fáceis e foram capazes de recuperar o juízo e evitar seu ataque. Os lobos não planejaram desistir, mas nossos heróis não planejaram fugir. Como a prática já havia demonstrado, a dupla foi muito eficaz e coordenada. Mas os lobos também tinham um trunfo na manga. O líder deles levantou a cabeça e soltou um longo uivo. A vantagem deles não era a força ou qualquer outra coisa. O trunfo deles era a quantidade, porque era um bando. Além disso, os lobos eram muito famosos pelo trabalho em equipe. Yin Yun ficou um pouco intimidado por um número tão grande, enquanto Wuzun ainda planejava lutar. Naquele momento, seus olhos ardiam como nunca antes, e ele estava pronto para usar todas as suas habilidades para vencer. Mas de repente, algo alertou o líder lobo. Uma situação imprevista no meio de uma batalha não era um bom sinal. Enquanto os outros continuavam mantendo a linha e observando as ações de nossos heróis, o líder e outro lobo ficaram na retaguarda de onde vinha o perigo. Esta foi uma reviravolta muito inesperada. Mesmo que Wuzun não tenha visto o que estava acontecendo ali, não foi difícil adivinhar que os lobos foram atacados por trás. Mas a maior questão era que tipo de criatura ousava provocar uma matilha de lobos. Depois de um momento, tudo ficou claro. A matilha foi atacada por outros lobos do deserto e imediatamente a matança começou. Mas não foi tão simples, porque estes não eram lobos comuns. Eles eram lobos zumbis. Nosso herói ficou chocado com o que estava acontecendo. Ele achava que o lobo zumbi era um caso raro, e eles simplesmente tiveram azar de conhecê-lo, mas como se viu, era muito comum. Os zumbis não eram apenas lobos. Logo mais, algumas criaturas apareceram no horizonte. Acontece que as raposas também estavam infectadas. Até Wuzun ficou assustado, pois algo realmente anormal estava acontecendo no deserto. A certa altura, até lhe pareceu que o apocalipse zumbi havia chegado. Mas mesmo isso não acabou com as surpresas. Não muito longe deles, uma mão com garras apareceu atrás de uma parede de ruínas. E não pertencia a um animal, era um homem zumbi,
que lembrava um zumbi do jogo Plantas vs Zumbis. Levantando-se em toda a sua altura, ele imediatamente soltou um rugido feroz. Mas sua introdução não durou muito, pois no momento seguinte ele avançou contra o primeiro lobo não infectado. A aparição do homem zumbi foi uma grande surpresa para Wuzun. Ele esperava até o último momento não vê-los. No entanto, ele agora começou a entender por que havia tantas ruínas no deserto. Afinal, parece que foi por causa do vírus que todas as pessoas puderam se transformar em mortos. Enquanto nosso herói ponderava sobre isso, o homem zumbi continuava mordendo cada vez mais forte o corpo do pobre lobo. E assim, num instante, o caçador se transformou em presa. Em sua vida passada, Wu logo viu muitos filmes de zumbis. Neles, a infecção era transmitida de diferentes formas, e uma delas era a infecção pelo sangue. Então, observando tudo isso, ele não pôde deixar de se perguntar o que aconteceria com o lobo e se ele se transformaria em um zumbi. Depois de acabar com o lobo, o zumbi parou. Como se tivesse perdido todo o interesse nele, começou a se levantar. No entanto, ele não ficou parado por muito tempo. No momento seguinte, correu em direção aos outros lobos não infectados. Eles ficaram assustados e chocados, pois não conseguiam entender em que momento haviam se tornado presa de alguém. Ao mesmo tempo, o lobo que acabara de ser morto pelo zumbi levantou-se. Ele agora era um zumbi também. Ele não tinha mais a capacidade de pensar direito. Ele tinha apenas um desejo: matar. Agora ele não prestava mais atenção ao fato de que estava atacando seus parentes e mordendo impiedosamente suas gargantas. Os lobos não infectados ficaram confusos e não entenderam por que seu companheiro, de repente, começou a atacá-los. Nossos heróis assistiram a tudo com horror em seus rostos. Eles não tinham vontade de interferir. Nosso herói teve dificuldade em acreditar que o que ele viu em filmes e jogos estava acontecendo bem diante de seus olhos. Porém, eles não poderiam ser apenas espectadores. Afinal, o zumbi não parou nos lobos e começou a se aproximar deles. Não havia mais nada que pudessem fazer, então eles iriam lutar. Tirando sua lâmina, Wuzun começou a balançá-la furiosamente na tentativa de acabar com o zumbi. Ele estava acostumado com os zumbis em jogos e filmes sendo burros, e lidar com eles um de cada vez não era um problema. No entanto, as coisas eram diferentes aqui. O homem zumbi era bastante ágil e se esquivou do golpe. No entanto, ele não planejou desistir, mas, como se viu, não adiantou nada. No instante, o zumbi estava bem na sua frente. Wuzun sabia qual era o problema. Seu oponente tinha pele muito áspera e carne dura. Ele não tinha medo de golpes cortantes. Além disso, ele não sentiu nenhuma dor, o que lhe permitiu avançar com calma. Nesta situação, só havia duas opções: cortar-lhe a cabeça ou cortar-lhe as pernas, imobilizando-o. Então, o momento havia chegado. Wuzun e os zumbis se enfrentaram em uma batalha mortal onde suas vidas estavam em risco. Era difícil dizer quem venceria, mas uma coisa era certa: apenas um sobreviveria. E então o zumbi abriu a boca com um rugido feroz e avançou em direção ao nosso herói. No entanto, ele não conseguiu atingir seu objetivo porque errou e bateu no cano do canhão. Infelizmente, seus dentes podres não permitiram que ele mordesse o metal. Então a reposição de metal no corpo do zumbi teve que ser adiada. Mas no fim das contas, o zumbi não foi o único que estragou tudo. O Wuzun também errou. Como resultado, os dois perdedores ficaram congelados em uma batalha de olhares. No instante seguinte, ouviu-se o grito assustado do nosso herói, assim como o rugido furioso dos zumbis. A razão do grito assustado de Wuzun foi bastante simples. Não havia como ele querer se tornar uma flor zumbi com uma boca grande. Por causa de sua autoconfiança, Wu logo subestimou enormemente seu oponente e pagou imediatamente por isso. Depois de alcançá-lo, o zumbi agarrou suas folhas. Felizmente foram apenas folhas, e nada mais. No final, nosso herói quase não se machucou. No entanto, ele agora havia confirmado sua teoria. Os zumbis eram realmente muito frágeis e precisavam de umidade. Este foi o motivo do ataque a ele especificamente. Parecia que os planos do zumbi haviam sido revelados. Como o zumbi só conseguiu comer um pouquinho de folhas, soltou um rugido furioso e insatisfeito. Mas o fato de Wuzun ter conseguido entender o motivo do ataque do zumbi não mudou nada. Afinal, ele ainda estava em uma situação desesperadora, cara a cara com o zumbi. Além disso, desta vez o zumbi não tocou suas folhas, mas imediatamente arranhou sua cabeça. Nosso herói foi mais uma vez muito descuidado. Para seu horror, ele começou a sentir aquele absorvendo gradualmente sua umidade. Wuzun começou a entrar em pânico, então não conseguiu lidar com isso sozinho. Felizmente, ele tinha uma filha dragão que imediatamente correu em seu auxílio. Agarrando o zumbi, ela começou a tentar afastá-lo de seu pai. No entanto, o zumbi se agarrou ao nosso herói com tanta força que não o soltou mesmo quando eles começaram a subir no ar. Enquanto isso, Wuzun continuava a gritar desesperadamente. Foi a primeira vez em muito tempo que ele se sentiu tão horrível e indefeso. A umidade era continuamente sugada dele e, além disso, seu caule ameaçava estourar a qualquer momento sob uma carga tão pesada. Os heróis aparecem no último e mais importante momento. Desta vez, esse herói era uma lagartiça, da qual todos já haviam esquecido.
Mesmo apesar de seu medo de altura, ele temidamente pegou uma flecha e enfiou-a no olho do zumbi. No final das contas, foi bastante eficaz. Assim que o zumbi relaxou um pouco, o Zum decidiu aproveitar a oportunidade. Ele imediatamente desembainhou sua espada com a intenção de acabar com o zumbi. A espada foi mais eficaz que a flecha e causou muito mais dano. Como resultado, o zumbi deixou nosso pobre herói ir. Felizmente, esse golpe foi suficiente para acabar com os mortos-vivos. Ele caiu no chão com estrondo e o fogo em seus olhos desapareceu. Pareceu aos nossos heróis que tudo estava acabado. Eles começaram a perguntar um ao outro como estavam se sentindo. Wu Sun foi de fato o que mais sofreu nesta luta. Ele sentiu como se tivesse sido espremido até secar. Voando até eles, Yin Yun também perguntou sobre o bem-estar de seu pai. No entanto, apenas um olhar para ele foi suficiente para perceber que ele claramente não estava bem. Felizmente, não foi tão ruim assim, ele mesmo admitiu. Afinal, ele tinha acabado de sugar um pouco de água e arrancar uma folha. Esses ferimentos estavam longe de serem fatais. Wu logo adquiriu algumas habilidades úteis que lhe permitiram se recuperar em questão de segundos. Apenas um momento depois, nosso herói estava totalmente recuperado. Ele estava realmente satisfeito com a utilidade de suas habilidades. Yin Yun também elogiou suas raízes milagrosas, cujo efeito foi ainda melhor do que a regeneração do dragão. Mas a conversa foi interrompida por um barulho. No final das contas, a batalha entre os zumbis e os lobos estava longe de terminar. Desde o início, os lobos conseguiram de alguma forma lidar com as ondas de zumbis e até conseguiram manter quase todos os seus números. No entanto, as coisas ficaram muito ruins quando um zumbi mordeu seu líder. Embora os membros de sua matilha tentassem ajudá-lo, eles não eram muito bons nisso. O zumbi continuou a sugar a vida do lobo. Parecia que este era o fim do bando. O próprio Wu Sun compreendeu as consequências. Se o líder se transformasse em zumbi, o resto dos membros da matilha provavelmente também se transformaria. A flecha foi capaz de distrair o zumbi e fazê-lo soltar o líder lobo, e isso foi o suficiente para ele recobrar o juízo e se libertar. O lobo não planejou parar no lançamento e imediatamente pulou nas costas do zumbi. Foi uma solução muito boa e eficaz. Graças a isso, a flecha perfurou a cabeça do zumbi, acabando assim com seu sofrimento para sempre. Por mais algum tempo, o líder segurou o zumbi com força. Ele já tinha experiência com mortos-vivos, o que o fazia querer ter certeza de que estava morto com certeza. Mesmo depois de algum tempo, o zumbi não deu nenhum sinal de vida. Isso significava apenas uma coisa: a vitória deles. De pé sobre o inimigo derrotado, aquela soltou um uivo vitorioso. Nossos heróis também ficaram felizes com esta pequena vitória. Wu Sun ficou encantado com a mente perspicaz do líder da matilha. À primeira vista, alguém poderia pensar que ele havia derrubado o zumbi e enfiado uma flecha em sua cabeça por acidente, mas nosso herói sabia que não era esse o caso. Embora o lobo fosse bastante esperto, ele ainda não tinha cérebro suficiente para não mexer na companhia do nosso herói. Ao comando de seu líder, os lobos o cercaram, e o rosnado cruel de seu líder deixou claro que eles estavam determinados a lutar. Esse comportamento ingrato dos lobos deixou o Zum muito irritado. Ele teria preferido dispersar-se pacificamente, mas os lobos não apoiaram esta ideia. Eles escolheram esse caminho, então cabia ao nosso herói mostrar-lhes o quão errado era para eles. Porém, para surpresa de nossos heróis, os lobos não atacaram. Parecia que o líder deles tinha bom senso. Virando-se, ele levou sua mochila embora. Olhando para eles, Bu logo percebeu que eles realmente tinham consciência, ou não arriscavam, pois já tinham visto seu poder. Além disso, o número deles foi bastante reduzido após o confronto com os zumbis. Porém, seja como for, nossos heróis ficaram depois de tudo isso apenas em vantagem. Afinal, agora eles não precisavam se preocupar com comida. Embora eles não pudessem comer lobos zumbis, sem eles teriam algo para comer. Afinal, nosso herói conseguiu matar vários lobos normais com sua lâmina e besta. Como todos estavam com muita fome depois de um incidente tão tenso, Wu Sun não hesitou. Ele disse a Yin Yun para recuperar as flechas dos cadáveres, para que ele pudesse usá-las na próxima vez. Ele mesmo iria coletar e cozinhar os cadáveres de lobos normais. Todos completaram suas tarefas rapidamente e depois de um tempo estavam prontos para saborear a refeição. Outro perigo estava atrás deles, e agora podiam descansar e relaxar. Depois de um tempo, todos comeram o quanto quiseram. Até Wu Sun, que conseguia aguentar muito graças às raízes, recusou-se a continuar comendo. Depois de comer tão densamente, ainda restavam alguns cadáveres. Como eles não podiam mais aguentar muito mais agora, Yin Yun se ofereceu para levá-los na estrada. No entanto, esta não foi a melhor ideia. A temperatura no deserto era muito alta e a carne aqui estragava muito rapidamente, e eles ficavam infestados de parasitas. De repente, o engenhoso Wu Sun teve uma ideia. Afinal, se houvesse carne estragada por perto, haveria moscas que poderiam comer.
Mas no momento seguinte, ele descartou a ideia. Ele nem queria pensar em comer moscas agora. Ele não era mais a planta primitiva que não tinha condições de escolher o que comer. Infelizmente, suas raízes já estavam completamente plenas. Embora fosse um grande desperdício, não havia nada que pudessem fazer a respeito. Mas houve alguns pontos positivos em toda essa história triste e inútil. Graças à grande quantidade de carne consumida, nosso herói conseguiu muitos baús. E como não adiantava adiar, ele imediatamente disse a Huhua para abri-los. Infelizmente, o saque dos baús não o agradou mais uma vez. Apenas pontos de evolução caíram de todos os baús. Isso não poderia deixar de ser decepcionante. Então Wuzun imediatamente expressou suas reclamações ao espírito do sistema. Huhua respondeu indiferentemente que não era culpa dele. O motivo foi o terreno árido, que tornava muito pequena a chance de um gene cair. Esta foi a primeira vez que Wuzun ouviu falar disso. Então decidiu memorizar essa informação. No entanto, Hu ainda tinha algo mais a dizer ao nosso herói. Ele disse que mesmo que conseguisse obter o gene, dificilmente conseguiria desenvolvê-lo. Suas raízes já estavam lutando para se encaixar no cânone, e se ele obtivesse algum gene semelhante, seria um problema. Wuzun não pôde deixar de concordar com o raciocínio do espírito do sistema. Ele mesmo percebeu que sua maconha o estava limitando muito. Sua única solução foi encontrar um terreno fértil e ali se estabelecer. Só então ele seria capaz de se desenvolver e evoluir plenamente. Determinados a encontrar um lugar para seu novo lar, nossos heróis decidiram continuar sua jornada às vezes perigosa, mas emocionante. Depois de alguns dias viajando pelo deserto, Wu-san começou a duvidar que fosse realmente emocionante. Não importa quanto tempo voassem, a areia e as ruínas nunca acabavam. Ele agora entendia melhor por que as pessoas viajavam exclusivamente em camelos. Viajar sob o calor extenuante foi realmente muito cansativo. Até a brisa que soprava ao redor deles era muito quente e não ajudava em nada. Wu logo sentiu nostalgia do ar-condicionado. Infelizmente, estas eram apenas fantasias inatingíveis. A única coisa que podiam fazer agora para escapar do calor insuportável era descansar nas ruínas. À noite, quando a temperatura seria bem mais baixa, eles continuariam a viagem. Embora Yin-Yun também estivesse se sentindo muito mal, ela respondeu que eles estavam ficando sem água e precisavam urgentemente encontrar uma fonte de água. Woo-sun entendeu isso sozinho. No entanto, ele estava mais preocupado que, se ela trabalhasse demais, não haveria como eles conseguirem voar para este lugar. Depois de encontrar uma ruína adequada onde pudessem se esconder do calor, decidiram fazer uma pausa ali. Assim que pousaram no chão, nosso herói imediatamente começou a olhar em volta. Ao longo do caminho, eles encontravam constantemente ruínas que lembravam aldeias e cidades outrora existentes. Então ele tinha uma pergunta sobre quem os construiu e por que foram destruídos. Mas ele não conseguiu encontrar uma resposta para essa pergunta quando de repente algo chamou a atenção de Yin-Yuan. No instante seguinte, ela entrou em pânico e gritou que havia povos zumbis. Assim que Woo-sun ouviu a palavra zumbi, ele imediatamente desembainhou sua espada. Ele não conseguiu relaxar nem por um segundo, então imediatamente perguntou à filha onde eles estavam. Mas como se viu, o alarme era falso. Na frente deles havia apenas o cadáver seco de um homem. Parecia que ele havia cometido suicídio. Pode ter parecido uma coincidência, já que as pessoas faziam isso com frequência. No entanto, essa não foi a única coisa estranha. Essa pessoa, quando estava viva, não se vestia como alguém que viveu no deserto por muito tempo. Coisas estranhas realmente aconteceram aqui uma vez. Para reunir ainda mais pistas e entender o que aconteceu aqui, Woo-sun pediu a Yin-Yuan que o guiasse pelas ruínas. Ao explorar as ruínas, eles conseguiram encontrar alguns cadáveres secos. O mais estranho é que não havia marcas de mordidas de zumbis neles, o que significava que haviam morrido de alguma outra forma. Tal como o primeiro cadáver, alguns também cometeram suicídio. Agora nosso herói poderia dizer com certeza que isso não era coincidência, e seu primeiro pensamento foi que talvez eles não quisessem se tornar zumbis. Lembrando-se dos estranhos zumbis que encontraram anteriormente, ele também especulou que esses cadáveres poderiam ter algo a ver com isso. No entanto, ele não foi autorizado a refletir mais sobre isso. Um jato de água caiu imediatamente sobre sua cabeça. No final das contas, era Yin-Yun. Segurando um odre de vinho na mão, ela tentava dar-lhe água. Woo-sun imediatamente gritou em pânico para ela parar. A dragão imediatamente perguntou perplexa o porquê. Nosso herói começou a explicar que a água do balde estava muito quente e não poderia ser usada imediatamente. Afinal, mesmo que a temperatura da água não fosse muito quente, era arriscado para ele regar-se logo após estar ao sol. Além disso, ele ainda não precisava de água, pois tinha um suprimento que guardava nas raízes. Enquanto isso, ela realmente precisava disso. Yin-Yun não era apenas grande, mas também precisava de muita água depois de um longo voo sob o sol inclemente. Yin-Yun concordou com suas palavras,
Mas o problema era que o suprimento que restava era suficiente apenas para um dia. Mas mesmo assim, Wussun tinha uma solução. Como ele ganhou tantos pontos de evolução, agora ele poderia facilmente cultivar uvas para eles. Com isso, eles seriam capazes de obter nutrientes e água. Embora nosso herói tenha dito isso à filha para tranquilizá-la, a verdade é que as coisas não eram muito boas. Mesmo que ele tivesse alguns pontos, eles não durariam muito. Além disso, a água do odre estava quase acabando. Wussun percebeu que estava muito otimista e esperava ter conseguido fazer tudo. No entanto, na realidade, descobriram que poderiam morrer simplesmente por falta de água. A única maneira de resolver isso era encontrar uma fonte de água nos próximos 3 dias. Logo, o sol desapareceu no horizonte e a noite caiu. Como a temperatura caiu bastante, nossos heróis continuaram seu caminho. Logo, Yin Yun exclamou com voz animada que um oásis poderia ser visto à frente. Embora esta fosse uma ótima notícia, Wussun estava bastante cético. Ele não descartou o fato de que poderia ser apenas uma miragem. No entanto, para descobrir, ele teve que descer e verificar. Ao mesmo tempo, havia um camelo morto caído no chão, no meio do oásis. No final das contas, ele não morreu de morte natural. Ele havia sido morto por uma grande criatura negra desconhecida, para a qual era apenas um almoço. Em algum momento, a criatura sentiu algo e ergueu os olhos. Não pude deixar de notar Yin Yun voando. A misteriosa criatura era um dragão negro. Ficou muito interessado no que viu. Ele sorriu e disse que finalmente encontrou a presa perfeita.